Olá, saudações a todos. Meu nome é Lucídio e sou professor de matemática da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Nessa videoaula, vamos conversar sobre conceitos algébricos, abordando todo o primeiro bimestre do primeiro ano do ensino médio. As aulas desse bimestre se relacionam entre si, pois todas elas têm como foco principal o estudo da álgebra. Iremos abordar inicialmente o estudo de expressões algébricas. Em seguida, conversaremos brevemente sobre monômios e polinômios, entenderemos o conceito de raiz de uma equação e concluiremos explicando os aspectos de uma equação do primeiro grau e sistemas de equações do primeiro grau. É comum existir pessoas que acreditam que estudar álgebra na escola é perda de tempo, que não serve para nada, mas isso acontece porque a pessoa não enxerga a aplicação direta da álgebra na sua própria vida. Mas o que se deve entender é que a álgebra é a forma de linguagem para a construção de diversas áreas do conhecimento, podendo abranger mais de 3.000 áreas profissionais, que vai desde as engenharias até a medicina, entre outras. Encaremos a álgebra no ensino médio como uma ferramenta de linguagem para o estudo dessas diversas áreas, e com o tempo, a sua aplicação ficará mais fácil de se entender. Em poucas palavras, podemos definir a álgebra como um ramo da matemática que estuda as expressões e cálculos que envolve ao mesmo tempo letras e números. Em uma expressão numérica, nós temos números, por exemplo, 2 mais 3. Porém, nas expressões algébricas, além de números, temos também letras que estão representadas por números desconhecidos. E essas letras nós vamos chamar de variáveis, porque elas podem representar vários valores. Por exemplo, na expressão 2x, a variável representada por x pode ser qualquer valor real que você queira. E podemos dizer que a expressão 2x significa o dobro de um número. Deve-se entender que entre 2 e o x existe uma multiplicação entre esses números. E essa variável, apesar do símbolo de multiplicação não aparecer, temos 2 vezes x. Se x for, por exemplo, 4, o dobro de 4 é igual a 8. De fato, pois 2 vezes 4 é igual a 8. Vamos entender agora o conceito de monômio. O monômio é uma expressão algébrica formada por um número e por uma variável, ou também por uma multiplicação de números e variáveis. Por exemplo, o 2x visto no exemplo anterior é um monômio. Em um monômio, a parte numérica chamaremos coeficiente e as letras desse monômio chamamos de variáveis ou parte literal. Vejamos alguns exemplos. 4y, coeficiente 4 e variável y. 3ab, coeficiente 3 e variáveis ab. 2xy², coeficiente 2 e variáveis x, y². Podemos dizer que polinômio é toda expressão que indica uma adição ou uma subtração de monômios. Vamos citar alguns exemplos. No exemplo A, temos o monômio. Repare que, apesar de termos duas variáveis, eles se multiplicam. Portanto, as variáveis desse monômio são x² e y. Já no exemplo B, temos um polinômio com um nome específico, chamado de binômio, onde esses dois monômios estão sendo somados. No exemplo C, temos um trinômio e no exemplo D, temos um polinômio. Para 4 ou mais monômios na expressão, sempre chamaremos de polinômios. Vamos agora entender o conceito de equação. As expressões algébricas, como já vimos, são um conjunto de números e letras que formam uma expressão. Porém, uma equação é uma sentença matemática que possui uma igualdade. Por exemplo, no exemplo anterior, 2x é uma expressão, mas se escrevermos 2x igual a 10, eu criei uma equação, onde existe um valor bem definido para x, que no nosso exemplo, x vale 5, pois 2 vezes 5 é igual a 10. Dizemos que 5, no caso, é a raiz da equação. Podemos dizer que a raiz de uma equação é o valor de x, para que a equação se torne uma sentença verdadeira. Ou seja, no nosso exemplo, para que a sentença seja verdadeira, o único valor possível de x será 5. Vamos definir agora o que é uma equação de primeiro grau. Uma equação do primeiro grau é uma expressão em que o maior grau da variável é igual a 1. O expoente não é visto anexado ao x, porque não é necessário escrever quando seu valor é 1. Mas sabemos de antemão que quando uma equação com uma variável e essa mesma variável não aparece em um expoente,
É porque seu valor é igual a 1. A equação mostrada anteriormente, 2x igual a 10, é um exemplo de equação do primeiro grau, onde sua raiz vale 5. Vamos agora mostrar por meio de figuras ilustrativas a ideia que envolve a resolução de uma equação de primeiro grau. Colocamos em cada prato da balança um cone e uma pirâmide de pesos iguais. Acrescentar objetos de pesos idênticos preserva o equilíbrio da balança. Se o cone e a pirâmide estão equilibrados, acrescentar cubos idênticos aos dois lados da balança não a desequilibra. Para a expressão, por exemplo, x mais 5 igual a 10, teremos o x mais 5, que no nosso exemplo é o cone, equilibrando-se com 10, que é a pirâmide. Perceba que o símbolo da igualdade está no centro da equação, que nos mostra que o lado esquerdo é igual ao lado direito. Representaremos o cubo pelo valor de menos 5. Colocando o cubo em ambos os lados, a balança não desequilibrará, como já foi visto. Então, podemos adicionar qualquer valor em ambos os lados da balança, que o valor da equação não se altera. Sabemos que 5 menos 5 é igual a 0. Então, eles se anulam. E 10 menos 5 é igual a 5. Temos, então, como resultado, x igual a 5, onde 5 é a raiz da equação. Essa regra também vale para a multiplicação e divisão de ambos os lados pelo mesmo valor. Com essa técnica, conseguimos descobrir a raiz de qualquer equação de primeiro grau, por mais complexa que ela seja. É importante salientar que é preciso treinar bastante exercícios para se ter um bom domínio na resolução dessas equações. E por fim, vamos falar brevemente sobre sistemas de equações de primeiro grau. Um sistema de equações é constituído por um conjunto de equações que apresentam mais de uma variável. Um sistema é chamado do primeiro grau quando o maior expoente das variáveis que integram as equações é igual a 1. E não existe multiplicação entre essas variáveis. Para resolver um sistema, é necessário encontrar os valores que satisfaçam simultaneamente todas as equações. Vou lançar agora uma pergunta para usarmos como exemplo. Se eu tenho dois números, x e y, e sei que a soma deles é igual a 20, e também sei que a subtração de x e y é igual a 12, será possível descobrir quais são esses dois números? A resposta é sim, pois essa pergunta forma um sistema de equações de primeiro grau com duas variáveis. Podemos resolver um sistema de três maneiras distintas, usando o método da comparação, o método da substituição ou o método da adição. Nessa aula, vamos demonstrar rapidamente o método da adição. No método da adição, posicionamos as duas equações uma sobre a outra, aliando a igualdade e adicionando cada termo comum da equação com o objetivo de eliminar uma das variáveis. Note que nesse sistema, a variável possui sinais opostos, ou seja, mais y e menos y. Então, fazendo a soma termo a termo, teremos 2x igual a 32. Note que conseguimos eliminar o termo y. Com isso, teremos x igual a 16. Se x é igual a 16, basta agora apenas escolher uma das duas equações e substituir o x por 16 e completar a operação, que no nosso exemplo, y será igual a 4. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado dessa introdução ao estudo da álgebra, onde abordamos expressões e equações de primeiro grau. É preciso que se dê continuidade a esse estudo, se aprofundando na leitura desse tema e praticando muitos exercícios. Tenham bons estudos e até a próxima.